A história da Cyrela começa em 1962, quando Eli Horn, um jovem imigrante sírio nascido em Alepo e criado no Brasil, decidiu iniciar sua trajetória no setor imobiliário em São Paulo. Ainda estudante de Direito na Universidade de São Paulo, USP, Eli começou a trabalhar comprando pequenos terrenos e revendendo-os com lucro. Percebendo o potencial de crescimento do mercado imobiliário paulistano durante o período de intensa urbanização que o país vivia. O início da Cyrela foi modesto. A empresa nasceu sob o nome Cyrela Empreendimentos Imobiliários, inspirada na palavra Cirela, que Eli escolheu por soar moderna e distinta. Nos primeiros anos, o foco era a aquisição de terrenos e a construção de pequenos prédios residenciais, voltados para famílias de classe média na cidade de São Paulo, especialmente em bairros em expansão, como Higienópolis e Vila Mariana. Durante a década de 1960, o Brasil passava por um momento de otimismo econômico, impulsionado pelo crescimento urbano e pelos incentivos à construção civil. Aproveitando esse cenário, Eli Horn consolidou uma forma de trabalhar que se tornaria a marca registrada da Cyrela. Atenção minuciosa à qualidade das obras, respeito aos prazos e foco no cliente. Ele costumava acompanhar pessoalmente os canteiros de obra, garantindo o padrão de entrega. A empresa ainda era pequena, com uma estrutura enxuta e atuação restrita à cidade de São Paulo, mas aos poucos começou a se destacar entre as construtoras locais pela seriedade e pela boa reputação que construía junto a investidores e compradores. No final da década de 1960 e início dos anos 1970, a Cyrela já havia consolidado sua base financeira e profissional, o que permitiria a expansão para empreendimentos maiores na década seguinte. Foi nesse período que Eli Horn começou a vislumbrar a transformação da empresa em uma incorporadora de grande porte, capaz de atuar em diversas cidades e segmentos do mercado imobiliário. Assim, até 1970, a Cyrela era ainda uma empresa familiar, porém sólida e promissora, fruto da visão empreendedora de seu fundador e de uma filosofia centrada em qualidade, confiança e valorização do imóvel como ativo de longo prazo. Entre 1971 e 1980, a Cyrela viveu um período de consolidação e amadurecimento no mercado imobiliário paulistano, ainda sob a liderança direta de Eli Horn, que começava a transformar a pequena construtora em uma incorporadora reconhecida pela qualidade e confiabilidade de seus empreendimentos. O início da década de 1970 marcou uma fase de crescimento econômico no Brasil, conhecida como o milagre econômico, impulsionado por investimentos públicos e crédito para a habitação. A Cyrela soube aproveitar esse ambiente favorável e ampliou o volume de obras, passando a desenvolver prédios residenciais de médio e alto padrão em regiões valorizadas de São Paulo, como Jardins, Perdizes e Moema. A empresa começou a profissionalizar gradualmente sua gestão, contratando engenheiros e arquitetos experientes, o que permitiu aprimorar o padrão construtivo e aumentar a escala de produção. Eli Horn, com sua visão de longo prazo, estabeleceu uma cultura empresarial voltada à ética, responsabilidade e excelência técnica, valores que se tornariam pilares da Cyrela nas décadas seguintes. Mesmo com o aquecimento do mercado, a Cyrela manteve uma postura conservadora em relação a endividamento e riscos, característica que ajudaria a empresa a atravessar períodos de instabilidade. Essa prudência se mostrou essencial após 1974, quando a economia brasileira começou a sentir os efeitos da crise do petróleo e da inflação crescente, que afetaram diretamente o setor da construção civil. Durante o final da década, a empresa continuou ativa, ainda concentrada principalmente em São Paulo, mas já reconhecida por entregar empreendimentos de alto padrão e manter uma reputação sólida entre investidores e clientes. Ao chegar em 1980, a Cyrela havia deixado de ser uma pequena construtora e se tornado uma incorporadora estruturada, com processos mais organizados, equipe técnica consolidada e um portfólio crescente de empreendimentos residenciais de qualidade. Essa base construída nos anos 1970 seria essencial para o salto de crescimento que a empresa experimentaria nas décadas seguintes.
Entre 1981 e 1991, a Cyrela passou por um período de consolidação estratégica e preparação para a expansão nacional. O início dos anos 1980 foi desafiador para o setor imobiliário brasileiro, marcado por alta inflação, instabilidade política e recessão econômica. Mesmo assim, a empresa conseguiu manter seu ritmo de crescimento graças à postura conservadora de Eli Horn e ao foco em empreendimentos sólidos, com financiamento controlado e demanda garantida. Durante esses anos, a Cyrela começou a se destacar como uma construtora de alto padrão, voltada para o público de renda média e alta. Seus edifícios começaram a se diferenciar pela arquitetura mais sofisticada, melhor acabamento e valorização de detalhes, o que criava um diferencial competitivo em relação a outras construtoras da época. Eli Horn também investiu fortemente na profissionalização da gestão, estruturando departamentos de engenharia, incorporação e vendas. Essa organização interna permitiu que a empresa operasse de forma mais eficiente e previsível, mesmo em um cenário econômico difícil. O foco era crescer com segurança e construir uma marca associada à confiabilidade e qualidade, algo raro em um período de grande volatilidade no mercado. A partir de meados da década de 1980, com o fim do regime militar e a abertura gradual da economia, a Cyrela começou a enxergar novas oportunidades. A empresa passou a estudar mercados fora de São Paulo, identificando potencial em cidades como Rio de Janeiro e Porto Alegre, embora a expansão efetiva ainda estivesse em planejamento. No final da década, o ambiente de hiperinflação e mudanças políticas no Brasil levou muitas construtoras à crise. A Cyrela, porém, manteve-se de pé graças à sua política de gestão conservadora, priorizando baixa alavancagem e foco em empreendimentos com liquidez garantida. Em 1991, a Cyrela já era reconhecida como uma das construtoras mais respeitadas de São Paulo. Tinha uma marca sólida, uma estrutura organizacional eficiente e um fundador com visão clara de futuro. Essa base construída ao longo dos anos 1980 seria o alicerce para a grande expansão nacional e o início das parcerias regionais que marcariam a década de 1990. Entre 1992 e 2000, a Cyrela entrou em uma nova fase de crescimento e transformação, marcada pela expansão regional, pela formação de parcerias estratégicas e pela profissionalização completa da gestão. Esse período consolidou a empresa como uma das principais incorporadoras do país, preparando o terreno para seu futuro ingresso na Bolsa de Valores. O início dos anos 1990 foi um momento de transição econômica no Brasil. O país começava a sair da hiperinflação e se adaptava às novas regras do Plano Real, lançado em 1994. Esse cenário trouxe estabilidade monetária e aumentou a previsibilidade dos investimentos, fatores fundamentais para o mercado imobiliário. A Cyrela, que vinha operando de forma prudente desde os anos anteriores, estava bem posicionada para aproveitar essa nova fase. A partir de 1992, sob a liderança de Eli Horn, a empresa começou a implementar um modelo de expansão baseado em parcerias regionais. A ideia era unir-se a incorporadoras locais em diferentes estados, aproveitando o conhecimento e a rede de contatos dessas empresas para crescer fora de São Paulo, sem perder controle de qualidade. Essa estratégia resultou em empreendimentos conjuntos em cidades como Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte, abrindo caminho para a presença nacional que a Cyrela viria a consolidar nos anos 2000. Durante essa década, a empresa fortaleceu sua marca associada à qualidade, luxo e confiabilidade, lançando empreendimentos residenciais de alto padrão que se destacavam pela arquitetura moderna e pelos acabamentos sofisticados.
A preocupação com o design e com a valorização do imóvel tornou-se parte da identidade da Cyrela. Paralelamente, a empresa passou a adotar práticas mais modernas de gestão corporativa, com estruturas de governança e processos administrativos profissionalizados. Isso incluía maior transparência nas operações, controles financeiros rigorosos e a formação de equipes especializadas nas áreas de incorporação, marketing e engenharia. No fim da década de 1990, a Cyrela já era uma das maiores e mais sólidas incorporadoras do país, reconhecida tanto por clientes quanto pelo mercado financeiro. O nome da companhia passou a ser sinônimo de credibilidade e padrão elevado, e sua base de crescimento estava firmemente estabelecida. Ao chegar no ano 2000, a Cyrela já havia deixado de ser uma construtora regional para se tornar uma incorporadora nacional de grande porte, com atuação diversificada e reputação consolidada, pronta para a fase de expansão acelerada e abertura de capital que viria na década seguinte. Entre 2001 e 2010, a Cyrela viveu um dos períodos mais marcantes e transformadores de sua história, caracterizado por expansão nacional acelerada, diversificação de marcas e entrada no mercado de capitais. Foi a década em que a empresa se consolidou definitivamente como uma das maiores incorporadoras do Brasil e da América Latina. No início dos anos 2000, a Cyrela já contava com uma estrutura sólida e uma reputação respeitada. Sob a liderança de Eli Horn e com o apoio de executivos experientes, a companhia iniciou um ambicioso plano de expansão. A estratégia consistia em atuar de forma mais agressiva em várias regiões do país, através de joint ventures e parcerias com empresas locais, aproveitando o aquecimento do mercado imobiliário impulsionado pelo crescimento econômico e pela ampliação do crédito habitacional. Um dos grandes marcos da década ocorreu em 2005, quando a Cyrela Brasil Realty abriu seu capital na Bovespa, atual B3, realizando um dos IPOs mais importantes do setor imobiliário brasileiro até então. Com os recursos captados, a empresa ampliou significativamente sua capacidade de investimento, adquiriu terrenos estratégicos e fortaleceu sua presença nacional. Após a abertura de capital, a Cyrela criou marcas voltadas a diferentes segmentos de mercado. Surgiram, por exemplo, a Living Construtora, voltada para o público de classe média, e a Cyrela by Pininfarina, que refletia o foco no design e na sofisticação. Essa segmentação permitiu à companhia atender perfis variados de consumidores, desde empreendimentos acessíveis até imóveis de luxo. Durante a segunda metade da década, a Cyrela também protagonizou movimentos de fusão e aquisição importantes. Um dos mais relevantes foi a associação com a RJZ, tradicional construtora do Rio de Janeiro, formando a RJZ Cyrela, que ampliou fortemente sua presença no mercado carioca. Parcerias semelhantes ocorreram em outras regiões, consolidando a marca Cyrela em todo o território nacional. Em meio ao boom imobiliário brasileiro entre 2006 e 2009, a empresa lançou e entregou centenas de empreendimentos residenciais e comerciais. O período foi marcado por forte demanda, valorização dos imóveis e expansão de crédito, o que impulsionou os resultados financeiros da companhia. Mesmo com a crise financeira global de 2008, a Cyrela manteve resiliência sustentada por um portfólio diversificado, gestão conservadora e reputação sólida. A empresa ajustou seu ritmo de lançamentos, preservando a saúde financeira e reforçando o foco em eficiência operacional. Ao final de 2010, a Cyrela se firmava como uma das maiores incorporadoras da América Latina, com presença em mais de 15 estados brasileiros, milhares de unidades entregues e uma marca fortemente associada à qualidade, solidez e confiança. O período de 2001 a 2010 marcou a transformação definitiva da empresa, de uma incorporadora nacional promissora para uma potência do setor imobiliário. Entre 2011 e hoje, a Cyrela passou por um processo de maturidade, adaptação e renovação estratégica, enfrentando períodos de forte expansão,
crise e transformação digital no setor imobiliário brasileiro. O início da década de 2010 foi positivo para a empresa. O mercado imobiliário ainda vivia o reflexo do boom dos anos anteriores, e a Cyrela seguia como uma das maiores incorporadoras do país, com empreendimentos em diversas capitais. Nesse período, a companhia manteve a estratégia de atuação multimarcas por meio da Cyrela, Living e Vivaz, cada uma voltada para um público diferente: luxo, classe média e habitação popular, respectivamente. Por volta de 2013 e 2014, o cenário começou a mudar. O setor da construção civil passou a enfrentar queda nas vendas, aumento de estoques e desaceleração econômica, reflexo da crise econômica brasileira que se intensificaria a partir de 2015. A Cyrela, que vinha em ritmo acelerado de lançamentos, adotou uma postura mais cautelosa, reduziu o volume de novos projetos, priorizou a entrega e liquidação de estoques e reforçou o controle de custos e eficiência operacional. Mesmo com a retração do mercado, a empresa manteve sua solidez financeira, característica histórica desde a gestão de Eli Horn. Nesse período, houve também renovação de lideranças, com Eli gradualmente se afastando das funções executivas e assumindo o papel de conselheiro, enquanto novos executivos assumiam a gestão diária. A partir de 2017, com sinais de recuperação do setor, a Cyrela iniciou uma nova fase de expansão controlada, focando em projetos de alto padrão e em localizações estratégicas, especialmente nas regiões nobres de São Paulo e Rio de Janeiro. A companhia passou a investir fortemente em empreendimentos icônicos e de luxo, como o Faria Lima Plaza, o Cyrela by Pininfarina e o Fasano Itaim, reforçando sua imagem como referência em design, exclusividade e sofisticação. Nos últimos anos, a Cyrela também se adaptou às mudanças tecnológicas e comportamentais do mercado, implementando plataformas digitais de vendas, atendimento e gestão de obras. A empresa intensificou iniciativas de sustentabilidade e governança corporativa, ESG, com foco em eficiência energética, redução de resíduos e certificações ambientais em seus projetos. Durante a pandemia de 2020, a companhia enfrentou desafios com paralisações e incertezas, mas reagiu rapidamente com digitalização de processos e vendas online, mantendo o ritmo de lançamentos e resultados sólidos. De 2021 em diante, a Cyrela vem colhendo os frutos dessa modernização. A empresa reforçou sua atuação nas classes média e alta, expandiu parcerias estratégicas e manteve uma das posições mais fortes do mercado imobiliário brasileiro. Hoje, a Cyrela Brasil Realty é reconhecida como uma das maiores e mais tradicionais incorporadoras da América Latina, com mais de 200 mil unidades entregues, presença em diversos estados e uma marca associada à qualidade, credibilidade e inovação. Mesmo após mais de 6 décadas de existência, mantém os valores que marcaram sua origem: solidez, foco no cliente e excelência em cada detalhe. Quer transformar sua vida financeira? Aprenda os segredos do empreendedorismo financeiro e comece a gerar sua própria renda. Acesse o link na descrição. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative o sino das notificações.